o evento de hoje, né, sobre educação na pandemia, professores frente a desafios e perspectivas, foi pensado para encerrar um pouco o nosso trabalho que começou em setembro, né? O nosso coletivo é um coletivo novo, que começou o canal e nas redes sociais em setembro. Então, a gente pede para vocês que se inscrevam no nosso canal, que vejam os nossos vídeos, que nos sigam nas redes sociais. Né? Ele nasceu na urgência da pandemia, visando atender a necessidade de suporte dos professores, né? E porque a pandemia, de repente, nos colocou numa situação, num contexto muito diferente, nós tivemos que aprender um monte de coisa, né? Nos mostrou o verdadeiro significado de globalização, né? Estamos todos nós na mesma circunstância, tivemos que transpor os limites territoriais, né? Estamos vivendo as mesmas fragilidades, estamos vivendo o aprofundamento da desigualdade, né? E então nós pensamos em fazer um trabalho que ajudasse os professores no enfrentamento dessas dificuldades e que nos possibilitasse criar redes que funcionassem como suporte para todos os profissionais que estão envolvidos aí em torno da educação básica. E para isso, estamos aproveitando todas as possibilidades que o próprio isolamento e o uso das novas tecnologias de comunicação nos permitem, né, para ligar pessoas de todo o território brasileiro. Vocês viram aí que nós temos gente do Rio Grande do Sul, temos de Brasília, enfim, né, nós estamos ampliando aí a nossa abrangência territorial, o que é uma coisa boa. Esse tema de educação na pandemia, né, os professores frente a desafios e perspectivas, né? Porque, afinal de contas, a pandemia foi uma grande tragédia que nos pegou, né, de repente, nos jogou numa realidade completamente diferente, nos deixou desorganizados, perdemos a rotina, tivemos que nos reinventar, inventar novas rotinas, novas maneiras de fazer as coisas. E acho que ficou todo mundo muito chocado, porque a gente perdeu coisas que a gente achava que tinha garantido para sempre, né? Como convívio social. Quem que imaginou que não ia poder, né, estar com as pessoas, e estar na escola, e estar com os alunos? Isso é uma coisa completamente insólita, que a gente não chegou a pensar. Tivemos que abandonar nossos hábitos, né, consolidados e criar novas formas de nos relacionar, e o que nos desorganizou, acabou nos deixando muito inseguros, mas, passados 9 meses, aqui estamos, né, de uma forma ou de outra, mais adaptados, com novas rotinas, né, e abertos para novas possibilidades, novas perspectivas. Então, acho que agora a gente tem um pouco mais de condição de dar uma olhadinha no que foi esse ano, né? E pensar um pouco quais são as nossas perspectivas para continuar daí. E aí nós estamos trazendo você, né, que é uma convidada muitíssimo especial e uma grande formadora de professores, e que tem muito a dividir conosco, tanto da sua experiência pessoal nesse ano, que não foi fácil, como da experiência de seus tantos alunos orientandos que são professores, e que também se enfrentaram com toda essa nova forma de trabalhar, essa enxurrada, né, de lives, aula, gravação de vídeo, link saindo pela porta da geladeira, reunião, burocracia, né, que foram as coisas que a gente... e milhões de formas de se comunicar, né? Foi muita mudança. E, por outro lado, no cenário educacional, nós temos aí a falência de uma porção de escolas particulares, uma grande procura pelas escolas públicas, então nós temos um número imenso de alunos entrando aí nas escolas públicas, e uma dificuldade imensa de retomar as nossas aulas, as nossas rotinas, ou alguma rotina mais parecida.
além disso, temos convivido com a interpenetração dos espaços todos, né? O nosso espaço de trabalho, o nosso espaço de vida, é nosso espaço de convivência, está tudo junto, né? Então, hoje a gente vai falar um pouquinho disso, né? Das direções opostas que a gente tem vivido nesse contexto. Eu tenho visto muito, por um lado, uma coisa de solidariedade, uma busca de ajudar o outro, empatia, compaixão, e, por outro, uma imensa agressividade, inconformismo, depressão, o que é muito dialético, na verdade, né? E a gente tem que fazer um balanço, né? Uma síntese de tudo isso para enfrentar essa situação, enfrentar o nosso desânimo, a nossa tristeza, que é natural, porque nós tivemos mesmo uma mudança muito grande, e reconhecer que essa realidade está se tornando, de alguma maneira, mais permanente e que está nos transformando. Eu não sou mais hoje, né, Laurinda, a pessoa que eu era 9 meses atrás. Nós já estamos fazendo tanta coisa de um jeito tão diferente, né, que a gente, na verdade, já se transformou, o meio já nos transformou, né? E a gente tem que se abrir para isso. Então, eu tenho pensado muito nisso. Que escola que essa pandemia está nos empurrando a fazer? Né? Que tipo de educação que a gente está construindo, que a gente vai construir daqui para frente? Quais são os desafios e as perspectivas para vislumbrar a educação neste contexto de pandemia, né, para o próximo ano? E aí, então, eu estou muito feliz de te receber aqui, né, para refletir conosco e trazer a sua experiência e a sua sapiência e a sua afetividade, né, para compartilhar. E vou ler aqui o currículo. Eu acho que seria dispensável, mas de toda forma, né, a formalidade. Vou ler um breve currículo da professora Laurinda Ramalho de Almeida. Cursou Pedagogia e Especialização em Orientação Educacional na USP, mestrado e doutorado em Psicologia da Educação na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, concluiu o doutorado em 1992, atuou como professora, orientadora educacional, diretora e supervisora na rede pública estadual e em órgãos centrais da Secretaria Estadual de Educação do Estado de São Paulo. Atualmente é vice-coordenador e docente no Programa de Estudos Pós-Graduados em Educação, Psicologia da Educação, e docente no mestrado profissional em Educação e Formação de Formadores, ambos da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. É líder do grupo de pesquisa Bases da Psicologia na Educação no CNPq, e em seu currículo Lattes, os termos mais frequentes são formação de professores, ensino-aprendizagem, psicologia na educação, ensino fundamental, ensino público, coordenação pedagógica e educacional, relações interpessoais, abordagem centrada na pessoa e psicogenética valuniana. Além disso, né, a Laurinda foi minha orientadora de mestrado, de doutorado, de pós-doutorado, e nós estamos juntas há 23 anos, né, Laurinda? De várias formas. Então, é uma pessoa muito cara, né? E para mim, então, esse momento é um momento muito especial. Muito obrigada. Já antes, né, de você falar, eu te agradeço muito você ter aceitado estar aqui nesse desbravamento, né, que eu estou fazendo desde setembro. Bem, eu fico muito feliz de estar aqui e a gente está terminando um ano que foi tão difícil e, de repente, eu me vejo assim na frente de uma pessoa que me é muito querida também, há mais de 20 anos, que eu acompanhei o crescimento das filhas. Estou muito feliz de estar aqui com vocês e cumprimento os meus parceiros e parceiras, que eu não estou vendo, mas eu sei que são companheiros de jornada, porque ou estão atuando na escola em diferentes níveis, em diferentes segmentos, ou como professores, ou como gestores, ou como formadores em algum movimento, enfim, todos nós somos companheiros de jornada.
não é? E todos nós trazemos uma história que começa lá na infância, que vai depois dos nossos sabores e dissabores na educação escolar, com o apoio e com as exigências familiares e do meio no qual nós convivemos, e nós trazemos as marcas das relações que tivemos com os alunos, com os nossos pares, com todos os parceiros que a gente encontrou pela vida, e eu costumo dizer que esta é a nossa biografia afetivo-cognitiva. Nós temos uma biografia afetivo-cognitiva. Nós não somos feitos de átomos, nós somos feitos de encontros, nós somos feitos de relações com o outro. E nunca eu senti tão fortemente a presença e a importância do outro como neste ano de pandemia. Porque até agora, e olha, eu comecei o ano precisando de ajuda para entrar na plataforma, e eu estou terminando o meu último encontro precisando de ajuda para entrar na plataforma, para entrar na sala. Então, a minha grande aprendizagem deste ano de pandemia é assim: eu posso ser jogada fora da sala, posso ser empurrada para fora, mas eu sei que tem alguém que vai me ajudar a entrar e eu vou ser bem recebida. Então, esta já é a minha primeira aprendizagem, que a pandemia, que deu tanta tristeza, também me fez aprender. Então, isto eu queria passar isso para vocês, e depois eu vou contar, e a Regina costuma dizer que eu gosto de contar histórias, então eu vou aproveitar para contar como fazer narrativas de como foi este meu ano pandêmico. Mas antes eu queria falar uma outra coisa para vocês. Essa biografia cognitiva afetiva que eu disse a vocês e que todos nós temos, e por isso nós podemos compartilhar esse momento, e eu acho que vamos compartilhar com alegria e com discussões e com muito afeto. Esta biografia é porque nós temos uma capacidade como seres humanos, que é a capacidade de sermos afetados pelo que vem pelo mundo externo e pelo mundo interno. E esta capacidade de ser afetado é o que a gente chama de afetividade. Então, esta afetividade que nos constitui, que nos torna humanos, e é muito interessante que, por conta de falar com vocês, eu achei que eu precisava ler alguma coisa a mais, porque, afinal de contas, falei, bom, vou estar num grupo de parceiros e eu preciso dar o melhor de mim. E daí, eu falei, bom, quem é que eu vou ler para aprimorar meu conhecimento? Eu peguei um livro do Paulo Freire, A Pedagogia do Oprimido, e que é um livro, o meu é de 1963, de 1967, e quando ele diz exatamente esse tipo de coisa, quer dizer, nós estamos no mundo, nós fazemos parte do mundo, mas nós somos o mundo na medida em que nós o constituímos e ele nos constitui, né? E daí, ao pensar no que eu ia falar para vocês, das minhas aprendizagens, porque a Regina, sabe, ela tem esse jeitinho meigo, mas ela passa a tarefa, viu? Ela diz assim, olha, o que a gente precisa é que vocês falem, que você fale das suas experiências e das possibilidades, porque, na verdade, na hora em que eu falo de perspectivas, eu estou pensando em possibilidades. Quer dizer, a perspectiva é o meu ponto de vista sobre, e eu acho que esse ponto de vista é, assim, pensar nas possibilidades que esta situação tão terrível, e a Regina já falou um pouco sobre ela, quer dizer, nós nunca pensamos que íamos viver uma situação que estamos vivendo, e olha que eu gosto de ficção científica, mas essa que a gente está vivendo supera qualquer ficção científica. Então, a gente está vivendo numa era nunca pensada, nunca imaginada, e nós
temos que dar conta de ver o que a gente vai... Primeiro, nós já tivemos que dar conta do que fazer, e agora nós temos que ver o que é que isto vai nos deixar de aprendizagem. Eu já falei para vocês a minha primeira aprendizagem, é que eu tive a constatação de uma coisa que eu sempre falo, mas às vezes é meio no discurso. O papel do outro é fundamental. Neste ano, eu senti a mão do outro, me fazendo entrar na sala, me fazendo sair da sala e voltar de novo, me acolhendo, me ajudando, me fazendo melhor do que eu sou. Então, esta já foi a minha grande aprendizagem e que eu vou levar para a vida toda. Mas uma outra coisa que eu tive que aprender, e gozado que isso eu fui, sabe, na hora do aperto a gente fica lembrando das coisas que podem nos servir. E uma coisa que eu me lembrei logo quando tinha que começar a viver nesse mundo remoto, e primeiro, então, deixa eu contar a vocês, neste ano, no primeiro semestre, porque eu dou aula em 2 programas na PUC, um é de Psicologia da Educação e outro é o mestrado profissional, Formação de Formadores. E nesse a gente tem professores de diferentes segmentos, gestores, orientador educacional, coordenador pedagógico, diretor, é um pessoal que está na escola, que estava, então, sofreu este ano todo essa situação. Mas tão logo nós começamos as aulas, 2 aulas presenciais do curso que eu ia dar, e logo depois a gente entrou no ensino remoto. Exatamente no dia, eu até anotei aqui para dizer, quando a gente começou na aula remota, quando nós começamos a nos ver só pela telinha, nós começamos isto no primeiro semestre e tivemos 2 aulas, eu tive só 2 aulas presenciais e em seguida a gente entrou na aula remota. E nessa ocasião, uma das coisas que eu me lembrei, porque eu pensei que eu tinha que pensar coisas novas para fazer. E eu me lembrei de uma frase do Dewey, que eu tinha lido há muito tempo atrás, quando ele diz o seguinte: inovação não é fazer coisas, é claro que ele não fala desse jeito, ele fala de um outro jeito muito mais sério, eu vou dar a minha versão. Não é fazer coisas mirabolantes, fazer coisas diferentes. Inovação é fazer coisas velhas de um jeito novo. Então, isto para mim foi uma luzinha. Bom, eu tenho que pensar nas coisas que eu sei, nas coisas velhas, mas eu tenho que fazê-las de um jeito novo, porque só assim eu vou conseguir dar conta deste mundo remoto que eu ainda desconheço. Então, na verdade, eu vou começar contando para vocês, bem numa linha narrativa, e eu confesso que eu tinha até feito, assim, preparado todo aqui um discursinho falando dos males da pandemia, de como a situação foi tão difícil, mas a Regina já falou muito bem e do jeito dela, que eu gostei muito mais do que seria... Bom, mas aí, então, eu tive 2 aulas remotas, eu vou situar bem o curso que eu tinha planejado para este curso de mestrado profissional, porque é o que eu tenho professores, diretores, coordenadores, orientadores educacionais, um pessoal que está muito na escola e que, assim como eu estava sentindo o medo de uma situação totalmente nova, eles também estavam. E eu tinha preparado para eles, para trabalhar com eles, uma disciplina a qual eu tinha dado o nome de Relações Afetivas na Escola, e usar como referente principal Henri Vallon, porque ele trata de afetividade de um jeito que eu e a Regina estamos trabalhando bastante, a Jovanka também, a Kátia, que eu já vi que está aí, também trabalhou na tese dela sobre a afetividade, e a afetividade é aquilo que nos constitui, né? É uma parte muito importante da nossa Constituição,
e eu queria discutir com eles, mas tinha preparado estratégias para usar no presencial, para trabalhar, então, relações afetivas no contexto escolar. Eis que, 2 aulas depois, tá, tudo fechado, e a gente passou para aulas remotas. Naquele momento, eu falei, bom, e daí? Eu queria continuar discutindo aquele autor, e eu achava que ele era o autor certo para aquele momento que a gente estava começando a viver, porque tinha todo... Ele ia discutir de uma questão que era muito evidente naquele momento, que era do que o exterior nos impacta, nos afeta, então tinha sentido continuar com ele. Mas e daí? Que tipo de estratégia? Como fazer? Mas primeiro eu quero contar para vocês como foi o meu primeiro dia de aula remota, para depois voltar para a estratégia que eu escolhi. Bem, eu vou dizer para vocês com todas as letras. Foi um dia em que eu senti muito medo. Medo de não dar conta de entrar direito na plataforma, de sair da plataforma e não conseguir entrar, e era um curso novo, eram alunos novos, era um pessoal com quem eu ainda não tinha um relacionamento, de quem, então, percebesse meus medos e meus erros e me aceitasse. Eu estava muito aflita, de tal forma que minha filha ficou no saguão de entrada, e eu levei o computador para a cozinha, e ela ficou assim, de lá à espera de que, se acontecesse alguma coisa, ela me ajudava, se eu caísse, ela me botava de novo na plataforma, e assim foi a minha primeira aula. Então, a primeira coisa que eu fiz, eu pedi ajuda para minha filha. Segunda coisa que eu fiz, eu pedi ajuda para os meus alunos. Eu disse com toda a autenticidade que eu estava começando uma nova situação e que eu precisava da ajuda deles. E, aliás, foi um grupo que me ajudou muito, que me compreendeu, porque eu acho que essa foi uma outra aprendizagem que eu fiz. A gente precisa do outro, mas a gente precisa pedir para o outro o que nós precisamos, porque o outro não tem, às vezes, condição de perceber qual é a nossa necessidade. Então, a gente fala muito como formador de necessidades formativas, é preciso fazer o diagnóstico das necessidades formativas e tal. É preciso, sim. Mas uma coisa também, a gente ajuda quando a gente se coloca e conta para o outro qual é a nossa necessidade, porque às vezes ele não consegue perceber. Então, isso também foi uma coisa que eu aprendi. Olha, eu tenho que comunicar para o outro o que eu preciso. Eu preciso da ajuda dele. E ele vai ter o maior prazer em me ajudar, mas ele precisa saber o que eu preciso. Bem, daí comecei e até deu certo, e o contato que eu tive com os alunos, eu tinha medo de que isto não se fizesse, aconteceu de uma forma que me impressionou muito. Porque quando eu pensei, bom, vou continuar então discutindo relações afetivas na escola, vou continuar discutindo uma teoria que não é fácil, que é uma teoria do Rivalon, mas eu tenho que mudar de estratégia. Daí volto para aquela lembrança que eu tive lá do Dewey, quando ele dizia: inovação não é propor coisas mirabolantes, é usar coisas velhas, mas de uma forma diferente. E daí eu discuti com eles uma estratégia que eu já havia discutido em outros momentos, mas em situação presencial, que era uma proposta que eu chamei de diários de itinerância, inspirada num autor, René Barbier, mas que ele usa isto, ele chama de diário de itinerância, uma proposta para fazer o registro na pesquisação. Isto é, quando eu vou para o campo fazer minhas pesquisas, eu vou
relacionando as coisas que eu estou vendo, registrando o que eu estou vendo e conhecendo, mas relacionando com o que eu, com alguma trajetória, com alguma itinerância da minha vida. E por isso que ele chama de diário de itinerância, e o que ele propõe? Esta junção do conhecimento que eu tenho de um novo meio que eu estou pesquisando com algo que me é conhecido porque se refere à minha vida. E quando eu li isto, e era sobre pesquisação, eu falei, bem, mas a gente pode pensar que o nosso campo de pesquisa, o nosso campo onde nós vamos coletar informações, seja um texto literário. E daí eu posso fazer a junção da minha itinerância pelo texto literário com a minha itinerância pessoal, com a minha trajetória, com isso que eu costumo chamar de minha biografia cognitivo-afetiva. Aí eu comentei isso com os alunos, mas disse, olha, eu já trabalhei com esta forma, com esse diário de itinerância, mas nas relações presenciais. Nunca nesse sentido que a gente está começando, nessa nova modalidade de ensino remoto. Mas, e dei para eles um texto que contava o que era o diário de itinerância e que, basicamente, segundo o René Barbier, corresponde ao seguinte. Primeiro, eu faço o que ele chama de diário rascunho. Isto é, então, se fosse uma pesquisação, eu anotaria de qualquer jeito, usando até um jeito menos, vamos assim, até com determinados símbolos para dizer, marcar determinadas coisas que me aconteciam, eu registro aquilo e depois eu faço o que ele chamava de diário elaborado. O que eu propus para eles? Eu vou dar um trecho, um texto acadêmico, um texto teórico, eu coloquei também alguns textos literários, a gente vai ler e nós vamos considerar que o diário rascunho é a leitura que vocês fazem e que vocês já relacionam alguma coisa com o vivido de vocês, e depois na aula nós vamos discutir esse texto, vocês vão anotar tudo o que circula na aula de discussão desse texto, e depois vocês vão fazer um diário elaborado, isto é, pensando que vocês vão apresentar para os seus colegas, vão apresentar para o outro, e eles merecem o respeito de um texto bem escrito, de um texto bem elaborado, que vocês vão socializar com eles. E começamos. No princípio, foi um pouco de porque isso a gente fazia no remoto, então eles liam, depois a gente discutia. Não era um grupo grande, a gente tinha um grupo e eu tinha a vantagem que, como era uma disciplina eletiva, tinha 15 alunos. Então, daí eles começaram, a gente discutia, depois eles elaboravam o diário, discutiam. Na hora em que o diário era socializado, muito aparecia de novidade, quer dizer, havia uma colaboração muito grande. Alguém dizia, olha, mas o que você contou aí não está muito claro. Que tal se você pusesse um conectivo diferente? E que tal se você articulasse de outro jeito? Aquilo, e daí, olha, mas que coisa interessante. Enfim, sem pressão, sem nenhuma exigência, sem nada, aconteceu uma coisa muito interessante. Eles pegaram o gosto pela escrita. Então, também foi por isso que eu escolhi essa estratégia do diário de itinerância, conversei com eles, eles concordaram, eu falei, olha, eu nunca trabalhei isso no remoto, aliás, eu nunca tinha trabalhado nada, e começamos. Olha, nunca tive um semestre em que se produziu tanto de escrita, de discussão, de partilhamento, de colaboração, porque os que escreviam melhor ajudavam os que escreviam menos, os que tinham mais domínio da linguagem
discutir um com o outro, olha, mas se você fizesse, começasse desta forma, ficaria mais interessante. Enfim, para encurtar esta situação, eu devo dizer para vocês que, lá pelas tantas, o grupo perguntou, a gente não pode transformar isso que nós escrevemos, todos esses nossos diários de itinerância, em um livro? E daí eu vou lhes contar. O meu primeiro semestre de aula remota, com todo o medo que eu comecei, e com a ajuda de todos, e com a colaboração dos alunos e de todos, rendeu este simpático livro que eu vou mostrar para vocês. Viram? Daí o grupo se organizou, é evidente que aí foi todo um compartilhamento de tarefas. Alguém se prontificou a verificar como é que se fazia, o contato com a editora, quanto é que ia ficar, etc. Nós acabamos com um livro que a gente chamou de Diários de Itinerância e Formação, Desencadeadores de Reflexões. E por que eu contei isto para vocês? É que eu achei que devia, quando a Regina disse, nós queremos que os professores falem de como foi viver essa pandemia, mas falem de perspectivas. Eu acho que perspectiva é o ponto de vista que a gente tem sobre. E o meu ponto de vista no início, que foi assim de, eu vou dar conta disso? E daí, 2 teóricos me ajudaram. E eu conto isso porque eu acho que quando a gente junta a teoria com a experiência, a gente tem mais força. Um foi lembrar da fala do Dewey, quando ele dizia, as coisas, inovação não é uma grande novidade, é fazer uma coisa velha de um jeito novo. E foi o que eu tentei fazer. E um teórico que discute o papel da emoção, mas que discute sempre o par emoção-razão. Então, como é que eu posso contrapor a emoção, que naquele momento nos dominava a todos, a mim e aos alunos, mas dar conta de atingir o objetivo que, no final, aquele objetivo que os meus alunos, por que eles escolheram aquele curso, é porque eles queriam ser melhor formadores. Então, a gente tinha um objetivo para atingir, e então nós fomos procurar atingir isto da melhor forma possível. Então, agora eu vou contar, sabe, uma das coisas que esse ano todo, de certa forma, me deixava um pouco insegura. Veja, medo eu tive só no começo, depois ele foi embora. Mas insegura é assim, é de não conseguir enxergar as pessoas, porque como eu sempre dei aula presencial, eu conseguia fazer a leitura do corpo. E então eu percebia quando as pessoas estavam mais cansadas, eu conseguia olhar para as feições e descobrir, olha, não, eu acho que o que eu estou falando não tem graça nenhuma para eles, vamos mudar de assunto. Então, agora eu vou para o meu segundo semestre. Então, no segundo, veja, eu estou contando para vocês a minha experiência, e a minha experiência agora é no ensino superior, porque eu não tenho contato com o ensino básico. Mas eu tenho por conta dos meus alunos que no mestrado profissional são orientadores educacionais, coordenadores, formadores, enfim, gestores ou professores. Então, neste segundo semestre, que eu já me sentia mais à vontade na situação, eu peguei um grupo de 29 alunos com os quais eu nunca tinha tido contato presencial. Minto, tinha uma pessoa com quem eu tinha já tido contato presencial. Os outros todos eu não os conhecia. Então, logo no começo, e isto foi uma coisa que eu senti, realmente, no começo foi assim
pouco, vamos dizer, as nossas relações interpessoais, que uma coisa que eu descobri no primeiro semestre é que eu pude ter relações interpessoais intensas com aquele grupo de alunos com os quais a gente até montou um livro. Foi uma relação muito próxima, muito intensa. E foi por quê? Porque a gente, com todas as dificuldades, nós conseguimos cumprir a intencionalidade que nós tivemos desde o começo. Então, nós tínhamos um objetivo e ele foi atingido. Quer dizer, não é porque nós estávamos numa situação tão difícil, tão complicada, que a gente ia deixar por menos. Nós trabalhamos, todos escreveram muito, aliás, eles no final disseram que nunca escreveram tanto em um semestre. Mas a gente deu conta. No segundo semestre, eu tive uma outra situação. Destes 29, eu só tinha tido contato presencial com umzinho. Os outros todos eram meus desconhecidos fisicamente. Então, na verdade, demorou um pouco para a gente, e daí volta o que eu disse, como a gente precisa de pontos de apoio. Logo, eu percebi que tinha algumas pessoas que participavam mais, que davam conta de uma aula dialogada e tal. E logo também eu descobri que eles precisavam conversar entre eles, que eles precisavam contar as suas dificuldades, as suas angústias. Então, a gente começou a trabalhar em grupos. Dos 29, e sempre no começo da aula, se faziam 4 grupos, eu colocava uma questão, que eles trabalhavam e depois voltavam, e daí a gente discutia no conjunto. Daí era uma outra estratégia, não era nada de diário de itinerância. Mas ao final do curso, agora, dia 1º de dezembro, para encerrar o curso, eu perguntei a eles, eu fiz a seguinte, eu costumo dizer a seguinte, comanda, vocês gostam de falar consigna? Então, é a seguinte consigna, não é? Pense na sua experiência, na sua trajetória profissional, antes da pandemia e na pandemia, e relacione alguns desafios da educação. E no que o curso que a gente acabou de ter ajudou vocês a dar conta, a refletir mais sobre estas questões. Bem, aconteceu o seguinte, todos eles responderam, eles respondiam no chat e depois eu peguei. E eu peguei aqui para ler para vocês algumas, porque eu acho que vieram coisas muito interessantes. E daí veio a perspectiva do professor, do coordenador, do formador que está lá na escola. E eu relacionei aqui algumas para contar para vocês. Uma que me chamou muito a atenção é que, então, vejam, o que eu propus é que, a partir da experiência, eles colocassem os desafios da educação brasileira antes da pandemia e na pandemia. Teve uma das pessoas que colocou o seguinte, e ela era jovenzinha, assim como assim, sabe? Bem assim, parecida com a Jovanka. Então, ela colocou assim, bem, a educação brasileira não tem desafios, ela é o desafio. E daí ela expõe por que ela acha que é o desafio. E daí ela diz que sempre achou que ser professor era muito difícil, e que ela é de uma família de professores, mas que ser professor é muito difícil, é uma tarefa muito complicada. E, na verdade, e daí eu me lembrei, por exemplo, o Perrinu tem um texto muito bonito, naquele primeiro livro que chegou aqui para nós, ele diz o seguinte, e daí ele lembra o Freud, quando Freud diz que 3 profissões impossíveis, a psicanálise, a política e a educação. Por quê? Porque, então agora vamos pegar a educação, porque elas esbarram uma barra na subjetividade do outro, né?
E é exatamente isso, quer dizer, se você pegar a educação, mas o Perrenu vai dizer, sim, mas é possível trabalhar, porque mesmo eu sabendo que na educação eu vou esbarrar na subjetividade do outro, vai ser um encontro de subjetividades, eu sei que eu tenho a possibilidade de, aceitando que a vida não é só harmonia, que há conflitos, que há muito a aceitar e resolver e discutir, mas eu posso, sim, trabalhar sabendo disso, né? Então, eu achei interessante ela dizer isso. E daí ela diz também que a pandemia colocou holofotes nas dificuldades enfrentadas pelos profissionais que já eram dificuldades. Então, que não foi, assim, uma novidade, um desafio. Foi de um desafio maior, mas as questões já estavam postas. Elas só foram colocadas sobre holofote. E daí, uma outra pessoa fala muito sobre a falta de oportunidades que os professores têm de ter bons cursos de formação. Para ela, este é o desafio grande, é que os cursos de formação não são muito bons e também depois não vêm os cursos de formação continuada. Então, eu vejo nessa situação que vocês estão tendo aqui, este compartilhamento de experiências, de reflexões, uma boa oportunidade de fazer esta formação continuada, porque a formação continuada é pela vida inteira, né? É uma formação permanente. Então, em várias situações. E o que existe, então, também é um excesso de atividades, de tarefas que impedem a realização de cursos, de bons cursos de formação, de participar de bons cursos. E uma coisa que fica muito evidente, que ficou nos 29, é a importância das relações interpessoais. Então, elas disseram que neste momento que eles se viveram, em que se fez muito necessária a convivência dos professores entre si, dos professores com as famílias, da gestão com os professores, ficou muito evidente a importância de desenvolver habilidades de comunicação interpessoal. Quer dizer, porque comunicações, o jeito de me comunicar com o outro, eu não me comunico bem porque eu tenho um dom, porque eu nasci com essa facilidade. Não. A habilidade de comunicação interpessoal, ela pode ser aprendida e deve ser aprendida. Mas, por outro lado, uma coisa que é importante é a gente lembrar que, por exemplo, ser empático, ter consideração pelo outro, saber ouvir o outro, são coisas que eu aprendo, que a criança, o jovem, aprendem muito por imitação. Então, quando eu, professor, eu, gestora, trabalho desta forma, tenho uma escuta empática, tenho respeito pelo meu aluno, pelo meu companheiro de trabalho, eu tenho muita possibilidade de receber a recíproca disso, de receber também uma relação desse tipo. Uma outra coisa que eu achei interessante, que foi uma professora colocou, ela disse assim, que uma coisa que ela achou que é um desafio e que ela então tem que trabalhar com isso, com os professores dela, é uma coordenadora pedagógica, é desmistificar a banalização do novo normal. Isto que se fala, não, nós vamos ter, agora vai ser um novo normal. Ela diz, não, nós temos que desmistificar isso. Não é um novo normal. É uma nova situação, porque viver é um processo dinâmico. Viver é um processo, não é um destino. Viver desta ou daquela forma não é um destino, é um processo. E é um processo dinâmico.
E nesse processo dinâmico, eu tenho que levar em conta que eu estou junto do outro. Eu e o outro podemos ter conflitos, podemos ter desentendimentos, mas nós temos a capacidade, nós temos a razão. E a razão pode nos ajudar a não nos deixar levar por comportamentos de intensa emoção e nos desorganizarmos. Então, ela foi uma coisa que eles discutiram muito, e a importância disso, de como nos capacitarmos cada vez mais para termos boas relações interpessoais. E daí, e com esse grupo eu havia discutido, e daí de um autor que trabalhou com o Rogers e que aceitou os princípios rogerianos de empatia, consideração positiva e congruência ou autenticidade, mas ele criticava o Rogers porque não operacionalizou esses conceitos. Então, Thomas Gordon, vai operacionalizá-los através de duas atitudes que ele vai chamar. A primeira, de ouvir ativo, que é ouvir o que o outro, não exatamente o que o outro diz, mas o que está por trás da fala do outro, certo? E tentar captar o que realmente o outro está sentindo, e isto já ajuda muito. E o segundo é uma proposta que ele faz, que parece muito simples, mas que dá muito bons resultados. Meus alunos primeiro acharam que isso era bobagem, mas depois foram fazer o exercício e acharam que funcionou. Que é o que ele chama de mensagem eu ou mensagem na primeira pessoa. Quer dizer, em lugar de eu criticar, de eu humilhar o outro, por exemplo, quando você, falando para o aluno, basta você chegar na sala de aula e a sala já se desorganiza. Eu estou criticando, eu estou humilhando, eu estou pondo a culpa nele, estou fazendo a linguagem do você. E daí o que o Gordon propõe é que eu faça a linguagem da primeira pessoa, do eu. Quando você chega na aula desta forma estabalhoada, todos se param de fazer a tarefa, olham para você, e eu fico muito preocupada de não darmos conta da tarefa. Então, é a linguagem do eu, a linguagem, eu chamo para mim, aqui um sentimento, uma preocupação, etc. E nós temos feito exercícios com isso, e daí eles disseram que isto realmente ajuda e que desenvolver relações interpessoais é alguma coisa que foi para eles muito importante nessa situação de pandemia, quando todos estavam exacerbados, alunos, família, colegas, etc. Então, eu acho que isto foi interessante. Eu estava lembrando aqui, Laurinda, do meu doutorado, né, nos anos 2000, quando eu fui fazer, né, estava terminando o mestrado, aí eu arrumei um tema para o doutorado e cheguei para a Laurinda dizendo, olha, eu quero estudar o trabalho docente mediatizado pelas novas tecnologias. Me lembro direitinho, ela falou assim, mas você só me arruma problema. Você só me arruma problema, eu não entendo nada disso. E aí, passados uns dias, ela veio lá com um livrinho de uma revista Seleções, com um conto de ficção científica. Revista Ellery Queen. Então, conte direitinho. Daí não, você que vai contar. Que tinha um conto de ficção científica que era de uma professora que chega de Marte, né? E lá em Marte ela dava aulas presenciais e ela chega na Terra e agora as aulas são todas por televisão, porque é um conto dos anos 70, então nem se pensava em computador, rede, internet, nada. A coisa mais, né, virtual que se tinha, acho que era a televisão. E ela tinha que dar aula pela televisão. E aí ela começa falando, mas meu Deus, como é que eu vou dar aula? Tem um parágrafo que diz, como é que eu vou dar aula para esse povo pela televisão?
Eu não vou ver as carinhas deles, eu não vou poder tocar os meus alunos, eu não vou... E aí ela começa a observar, né, os colegas dando aula pela televisão. E aí tinha uma super sensual que fazia um pouco de striptease enquanto dava aula para chamar a atenção dos alunos. Tinha um outro que era meio palhaço e equilibrava o giz no nariz. E aí ela começa meio tentando imitar e não consegue, tem um índice de audiência, e ela não consegue a audiência, e aí ficam em cima dela. Bom, mas aí tem toda a história, e no final ela consegue o índice de audiência e tudo, mas exatamente pelas relações que ela consegue estabelecer com os alunos. Né? E eu me lembro que isso ficou muito forte para mim quando eu li isso. Então, eu comecei a minha tese, né, a escrita, a apresentação da tese, com uma gravura de uma maçã e terminei com a maçã, né? Porque no conto os alunos levam para ela uma maçã como um símbolo, né, do conhecimento, da relação, enfim. E aí, esse ano, a Laurinda foi a própria Mrs. Boltz, né? Teve que entrar na televisão de todo mundo. E sem poder fazer o que a outra fazia, striptease, fazer, não é? Garantir o equilíbrio, não é? Fazer coisas, era mesmo pela palavra. Aliás, você lembrou uma coisa boa, Regina. Uma coisa que eu também descobri nestas minhas vivências pandêmicas com os alunos é que os alunos gostam de contar a sua história. Porque, aliás, é como dizia o Guimarães Rosa, uma vez um biógrafo foi falar, por que ele falava sempre de coisas que eram bem próximas dele, no Grande Sertão Veredas, não é? Todos os personagens dele. Ele diz, mas a minha história, por que eu vou contar a história dos outros? A minha história é melhor que a dos outros. Então, na verdade, nós sabemos que a nossa história é boa e que ela merece ser contada. E nem sempre o outro dá chance de contar, né? Então, daí, mas foi muito interessante, porque quando eu falei, Regina, você só me coloca em apuros, e daí, mas eu tenho uma coisa para te oferecer. Eu lembrei que eu tinha lido esse conto, e daí, aliás, o título é Maneira Doida de Aprender. E tem uma pessoa que falou aí que gosta de lecionar, que gosta de seu conto, que gostaria, mas olha, era uma seleção de contos de mistério que se chamava Mistério Magazine de Ellery Queen. E era o que lançou grandes nomes da ficção científica, como o que depois ficou muito famoso, o Arthur Clarke, que escreveu, fez o filme, né, das estrelas, teve tem um outro conto muito conhecido, que é Os Nove Amanhãs. Então, eram todos, eles estavam começando como escritores e escreviam nesta coleção. Eu pensei que não existisse mais, mas outro dia uma pessoa que sabia que também leu estes contos e que está no Canadá me mandou um e-mail, é o sobrinho da minha filha, mandou um e-mail, Laurinda, olha o que eu descobri aqui. E ele tira uma fotografia e numa livraria tem assim, com aquela capinha do que eu li, aqueles textos, aqueles contos que eu achava maravilhosos, e assim ainda, os 80 anos do Ellery Queen, contos de ficção científica, que agora já não é mais conto de ficção científica, agora já é realidade, mas naquele momento era, né? E daí eu disse para a Regina, olha, Regina, eu não entendo nada, mas olha, eu acho que esse conto vai te ajudar, porque eu sempre achei que a literatura ajuda muito. E realmente ela começou a tese dela escrevendo sobre a Miss Boltz, que é a personagem principal. Eu fiz um resumo. Eles entregam a ela uma maçã, colocam uma maçã sobre a mesa. E o que ela fez? Ela cuidou das relações interpessoais.
Eu acho que esta é uma lição que nós aprendemos e que nós temos que garantir que ela continue. Este foi um período que nós exercitamos a solidariedade, exercitamos o cuidado conosco e com o outro, exercitamos o respeito, mas não pode ficar só na pandemia. Quando acabar a pandemia, e tomara que acabe logo, nós vamos ter que continuar exercitando estas atitudes. Muito obrigada pela participação, muito obrigada, Laurinda, você é muito querida e eu adorei estar nessa nova configuração com você. Espero que seja só a primeira. Eu também adorei estar com vocês, foi muito bom rever todos e aí conhecer pessoas novas e estar com vocês. Eu sempre digo, outro dia me perguntaram como é que eu estou assim, não vou dizer, mas com todas essas décadas carregadas, conseguiu ser, assim, ter tanta vitalidade. E eu disse, a minha vitalidade é dada por vocês, pelos alunos, por aqueles que compartilham comigo momentos como os de hoje, certo? Então, muito obrigada.